Bom dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. E hoje estamos aqui com mais uma convidada, Bianca Champodry, gente. Sobrenome francês, falei certo? Certíssimo. Olha, ela que é mãe, esposa e enfermeira infectologista. Olha que legal! Flamenguista! Carioca! Franciele vai ter que aceitar que temos uma aqui. Você é o quê da torcida do Fla aqui? Eu sou também um membro da torcida da Fly USA New Jersey, que foi a primeira embaixada do Flamengo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, gente. Hoje, Fran, olha, duas flamenguistas aqui. Fica toda desvantagem hoje. Bianca também tem uma consultoria justamente nessa área de infectologia. Ela vai falar um pouquinho disso pra gente aqui hoje, contar a história dela. Então, Bia, obrigada por topar vir aqui contar essa história pra gente hoje. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês por me convidarem. É uma honra estar aqui compartilhando minha história um pouquinho pra vocês. E a gente está super curiosa. Obrigada por dividir sua história com a gente. A gente vai entender um pouquinho como funciona a saúde aqui dos Estados Unidos. Sim, hoje, né? Informações importantes. Isso aí. Então vamos começar do nosso ponto inicial do podcast, que é, eu já falei que ela é carioca, mas de qual lugar você veio lá do Brasil, o que você fazia lá e imigrante há quanto tempo? Nos bastidores a gente ficou sabendo que são mais de 20 anos, mas conta um pouquinho pra gente de como foi essa sua trajetória e o que te trouxe até aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui em 2001, cheguei com 15 anos, morava no Rio de Janeiro, né? Minha mãe era da parte de Copacabana, meu pai era da Barra da Tijuca, então eu fui criada meio a meio entre as duas partes lá da cidade. A nata do Rio. Ai, gente, Zona Sul. Copacabana, vocês perceberam? A nata do Rio de Janeiro. Zona Sul. Da Gema. Eu sou da Clara e ela é da Gema. Temos o ovo completo hoje. Não, e chegou assim, você me contou lá fora, um mês antes das Torres Gêmeas. Exato, eu cheguei aqui, foi em agosto. Caramba. E exatamente um mês depois, entrei no high school e um mês depois, todos, não falava nada, um zero de inglês, né? Todos os professores olhando pra televisão. Apavorados. Não sabia o que estava acontecendo. E nem você entendeu nada. Não tinha ideia, ainda fazia aquelas classezinhas ainda do A, B, C, do inglês, né? Aí mandaram a gente pra casa, as torres tinham caído, isso foi exatamente um mês antes. Eu cheguei aqui em agosto 3 e as torres caíram 9 e 11. Sim, verdade. Setembro 11. Não, Setembro 11. Aqui é o contrário. Setembro 11. 9/11. A pessoa é alfabetizada em inglês, então aí mistura tudo mesmo. E por que vocês decidiram emigrar para os Estados Unidos? Você veio com sua família toda? Como foi? Eu acredito que sim, né? Pela sua idade. Na verdade, a decisão não foi muito minha, né? Ainda mais naquela idade, minha mãe já morava aqui, eu morava com meu pai na época no Brasil. E foi uma decisão mútua deles dois lá no Brasil de tentar vir aqui. Então eles mandaram eu e minha irmã pra cá, né? Eu tenho uma irmã gêmea, gente. É verdade. Então tem uma irmã gêmea. Twins, né? Twins, mais ou menos. Mais ou menos. Que nem dentro. Não adianta. Todo gêmeo acha que não é parecido. É verdade. Todo gêmeo acha que não é parecido. Mas então eles mandaram a gente pra cá e voltamos, por aqui ficamos. E por aqui ficamos já. Mas tá indo agora pra 25 anos, chegamos em 2001. Agora em agosto faz 25 que vocês Muito tempo, chegaram. passa muito rápido, gente. Aqui principalmente, né? A gente tem uma noção de tempo aqui que, sei lá. Eu acho que o tempo aqui é tanta correria, você já acorda pensando no que vai fazer nas próximas 10 horas do dia. Então corre. Quando você vê, o ano já virou 2, depois já virou 10, depois já virou 20. Acho que depois dos 20 você para de contar. Muito rápido. Mas sabe o que eu acho que faz parecer que passa mais rápido aqui também? Essa cultura do americano de celebrar todos os holidays. Então ele acaba um feriado, ele já tá se preparando pro próximo. Mesmo que o próximo ainda esteja longe, aí já parece assim, que o Natal já tá perto, que a Páscoa já tá perto. Você vai nos estabelecimentos já tem. Então você tem aquele sentido assim, já tá acontecendo isso, aí parece que
Eu adoro celebrar todos os Eu também, eu adoro, eu acho muito legal. E quando você chegou aqui nos Estados Unidos, teve algum choque cultural que tenha te marcado? Porque você chegou adolescente. Cheguei adolescente. Eu cheguei aqui, ainda era verão, então assim, eu não senti aquele choque da temperatura. É verdade, eu cheguei, era agosto ainda, e era muito quente também, acho que não tinha todos os, né, aquecimento cultural, até o que está acontecendo hoje em dia, né? Mas quando cheguei, a única coisa que eu lembro, quando eu cheguei, eu me apaixonei com marshmallows. Eu me apaixonei com marshmallows e eu comia tanto marshmallows. Eu era tão pequenininha, tão raquítica, gêmeas, né? A gente era sempre muito, muito magrinhas. Eu lembro que acho que no primeiro mês que eu cheguei aqui, eu comi tanto marshmallows que eu fiz... As calças do Brasil não entravam. Engordou de tanto marshmallow, meu Deus. Mas e depois disso a gente foi pro high school. Fiz o high school até 2004. Isso em Filadélfia, né? Foi a cidade que nós viemos vocês pra chegaram cá. na Filadélfia. Nós chegamos em Filadélfia. E em Filadélfia, onde eu tenho muitas memórias daqui, da maioria dos meus 20 anos até... São de lá? São de lá, assim, memórias de adolescente. Eu sei que minhas memórias são diferentes, as amizades, e né, minhas memórias são diferentes das pessoas que vieram já pra cá de adultos. Sim. Eu não cheguei a curtir o carnaval, a micareta, entendeu? De, sei lá. Já tá totalmente americanizada na cultura então, muito diferente a cultura, mas nós trabalhamos no restaurante que era chamado Tropicana, que era o primeiro restaurante brasileiro de Filadélfia. Olha! Que legal! Não, e naquela época a comunidade brasileira era uma comunidade muito pequena, não é nada como aqui. Igual agora, nem comparação. Você queria se sentir no Brasil, você tinha que vir pra Newark. Newark era o... Sempre foi da galera. Sempre foi. Filadélfia naquela época não era. Então, quando abriu o Tropicana, a gente era assim, fazia filas lá fora. Né? Era o point, onde as pessoas iam. As pessoas de Hillside, Riverside iam pra lá, Hillside, porque era mais perto. Porque era mais perto. Mas você foi trabalhar lá depois de anos, certo? Porque quando vocês chegaram, vocês só foram estudar. Fui estudar, mas a gente se formou em 2004. A comunidade imigrante, né? Então minha mãe limpava a casa, sim, a gente limpava a casa com ela, então trabalhava de garçonete, né? Sempre trabalhei, Entendi. Sempre fiz bico. Diferença de idade, não. Não tem essa coisa que é filho de imigrante. Exploração infantil. Trabalho forçado. Então limpei casa com a minha mãe, trabalhei em restaurante, fiz muito babá. Minha mãe me passava pra todas as patroas dela. Pra cuidar das crianças. Eles iam pra date night, eu ficava lá, tendo que... Mal sabia inglês, ficar lá lendo as instruções de como fazer mac and cheese. Que legal. Dava pras crianças. E depois colocava eles pra cama, mas... No restaurante foi 2004. Eu fui por volta meados de 2004, depois que eu me formei. Aí viramos as garotas tropicanas. Quando eu me formei em 2004, porque na verdade, outra coisa, o estudo brasileiro naquela época era um estudo muito mais avançado do que aqui. Eu saí do Brasil, eu tinha começado o primeiro ano do segundo grau, e quando eu cheguei aqui, eu comecei a 9ª série. Mas como o estudo no Brasil era muito mais avançado, eu já estava estudando filosofia, teologia, matérias que aqui eles ensinam na faculdade. Então eu comecei no 9º ano, com 0 inglês, né? E né, tive que aprender inglês na força da marra. Aí eles me pularam o 10º ano, passei pro penúltimo ano e depois fiz o senior e me formei. Então, em vez de me formar em 4 anos, eu me formei em 3 anos. Porque você já estava à frente. Eu já estava muito mais à frente. E a matemática, então, lá na época eles faziam cálculos sem calculadora. Aqui era tudo calculadora. Eu olhava para esse povo e falava, ô povo burro, sabe? Eu ia mostrar. Por isso que eles têm medo dos imigrantes tomarem os lugares deles. Agora isso explica muita coisa. Agora explica. E eu lembro que quando eu cheguei, eu não entendia nada, porque eu não entendia nada de inglês, eu não entendia as matérias, mas quando chegava a matemática... Você conseguia que é número? Era número, era tudo igual. Então o professor falava assim, alguém não entendeu? Aí eu levantava a mão, ele falava, não, vou chegar até aí. Aí eles começava a escrever no papel os números, batia 2 com 2, tá, peguei, entendi. Então era uma nerd na matemática, não que era inteligente, mas porque o estudo daqui era mais... Olha como que é, né? Quem diria. Então isso foi até 2004. 2004 comecei a trabalhar, né, no Tropicana, que foi o primeiro restaurante brasileiro de Filadélfia.
E naquela época não tinha restaurante, não tinha, talvez tinha um mercadinho que era uma bodega desse tamaninho. Com alguns produtos aleatórios que era o olho da cara. Uhum. Se você quisesse alguma coisa, você tinha que vir pra Newark, você sempre que ia pra Newark, pensar em Brasil, era Newark. E naquela época não tinha. Então trabalhava eu e a minha irmã, as garotas tropicanas, propagandas do restaurante. Mas naquela época a comunidade brasileira era muito pequena, era muito, muito pequena. Então o fato de ser gêmea, porque né, já é diferente. Né? 2, as garotas tropicanas, né? Porque todo mundo nos conhecia. Então não tinha assim aquela privacidade. Minha mãe sabia tudo que a gente fazia, eu podia dar, assim, e era coisa de adolescente, que era coisa normal da idade, né, que você faz. Minha mãe sabia tudo que a gente fazia, porque eu sempre chegava nela. Porém, isso foi... Mas eu também trabalhei limpando casa, também trabalhei em bares, eu trabalhei no samba no Brasil, em Filadélfia, que era uma discoteca, que era... Discoteca! Olha isso, discoteca! Olha, já mostrei a minha idade. Vai ter gente que vai assistir esse vídeo que é discoteca. Discoteca, gente. Club. Uma boate. Uma balada. Uma balada. Obrigada, gente. Mostrei a minha idade real. Mas quanto tempo vocês ficaram no Garotas Tropicanas? Tropicana deve ter ficado. Não é Garotas Tropicanas, mas elas eram as Garotas Tropicanas. Mas Tropicana, fiquei muitos anos. Alguns anos lá. E meu chefe era um terror. Mas ele era um terror até assim, de uma certa forma, na época eu achava que ele era um terror. Ele era brasileiro? Brasileiro. O nome dele era Nelson Filho. Alô, Nelson. Nelson, gente. Mas ele me ensinou éticas. Então, assim, hoje em dia sou uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada. E eu agradeço a ele. Eu agradeço ao meu primeiro chefe de ter me ensinado. Legal. Não gostava dele na época, mas hoje em dia você é adulta e você vê de outra forma. Você vê de outra forma. Tem mais responsabilidade nesse sentido. Nesse Às sentido. vezes a gente acha, nossa, que cara chato, exigente. Exigente, cara. Nossa, me fazia esfregar as paredes daquele restaurante, que raiva. Mas o restaurante era limpo, eu podia falar. Gente, vocês podiam chegar lá, comer e lamber o chão. E esse samba era o quê? Era outro restaurante? Era uma boate, mas eram 2 donos, um era árabe e o outro era brasileiro. Então tinha as noites árabes, tinha as noites brasileiras, e naquela época não tinha. Totalmente avesso. Nada. Noite árabe, noite brasileira. Pra vocês verem como funciona aqui nos Estados Unidos, culturalmente falando. Não, e chegava lá na noite árabe e as mulheres já... Eu chocava de fazer aquele samba. Gente, e no outro era o samba. Pior que a roupa é parecida, pode contar lá quando elas botam aqueles topzinhos. Sim, mas elas não mostram barriga, não. Tem, mas que mostra. Mostra, mas que mostra. Aquela dança da Shakira, que Nossa, coisa que faltava na nossa noite brasileira era o rio de dólares que eles faziam, né? Que jogavam lá em cima das mulheres. Mas isso foi a minha parte de Filadélfia. Também, na época que a gente era de Garotos Tropicanos, eles patrocinaram muitos dos shows na época, né? Então, teve Chan, naquela época que veio aqui. Já não era a loura do Chan, já era uma outra, então já tinha trocado. Não era mais a Carla Pérez, era a Sheila Mello. Provavelmente. Quem veio depois da Sheila Mello? Não, depois da Sheila não teve mais não. Acabou com a Sheila Mello, né? Primeiro foi a Carla, depois a Sheila Mello, mais de loira, só ela, eu acho. Mas esses eram os shows bombados da época, né? Tipo, era o Tchan, era o Latinho. Tchacabum. Fala Mansa, né? Fala Mansa. Que legal. Por mais que ela não tenha vivido no Brasil, né? A experiência experimentou aqui, pelo menos. Eu experimentei. Onde eu podia me imersar ali na comunidade brasileira, eu estive. Que legal. Isso é importante. E... falando hoje, você hoje é enfermeira e infectologista. O que te levou a escolher essa profissão? A enfermagem sempre foi uma coisa que você gostou ou não? Como que surgiu a enfermagem na sua vida? Na verdade, eu achei que eu ia ser advogada. Tudo a ver, né? Tudo a ver, gente.
Meu avô era advogado, minha mãe era advogada, eles tinham aquela expectativa que eu ia ser advogada também. Você mas mudou o rumo da eu história. mudei o rumo da história. Alguém tem que A sua falar uma família já basta tinha muitos ali. advogados. Tinha, eles tinham aquela coisa, ela vai ser advogada E eu também. não vou mudar o ciclo dessa Não, peraí. família. Stop. Não. Waiting. Aí, mas eu entrei no ramo de infecção, na verdade eu entrei no ramo da enfermagem. Eu trabalhei como assistente técnica de enfermagem por muitos anos, por certos anos, e enquanto isso eu estava fazendo faculdade de enfermagem. Na verdade foi um chefe meu também, que era outra pessoa que eu olho assim e penso, nossa cara, foi esse que me deu um empurrão também para subir na minha carreira. Porque quando ele me contratou, eu falei, eu quero ser enfermeira um dia. Ele te contratou pra ser assistente? Eu era assistente, mas ele sempre pergunta assim, daqui a 5 anos, aonde você vê? quer estar? Aí eu falei, eu quero ser enfermeira um dia, né? E um dia ele me chamou mesmo ali na xixi e falou, por que você não tá na escola? Você não falou que você queria ser enfermeira? Olha, legal. Aí eu falei, pois é. Aí ele falou, que a gente oferece reembolso da faculdade. E foi quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar. Então fiz minha faculdade toda sem ter que pagar nada. Na verdade eu pagava, eles me reembolsavam depois. Nossa, que legal. Enquanto eu trabalhava de assistente técnica, eu ia pra faculdade. Uma vez que eu terminei a faculdade, eles me contrataram de lá mesmo. Eu fiquei nessa companhia por 10 anos, quase 10 anos. E infelizmente veio a pandemia, né? Aí a pandemia veio, foi quando eles começaram, né? Muitas companhias começaram a cortar custos e eu fui uma delas. Mas que foi ótimo pra mim, aquela coisa assim que foi um blessing in disguise, né? Agora traduz. Uma benção disfarçada, assim. Disfarçada. Foi uma benção assim que eu não esperava. Pois é. Uma bênção disfarçada. In disguise, uma benção disfarçada. Porque eu tava tão confortável trabalhando pra eles que eu assim. Tava tudo ok. Tava tudo ok. Eles falavam, faz isso, eu faço. Mas não tinha, eu não tinha confortável, não tinha aquela ambição de mudança. Então, quando aconteceu a pandemia, eu entrei aí foi quando eu mudei meu ramo. Eu comecei a trabalhar para uma clínica de HIV e AIDS com clientes para ter certeza que eles estavam mantendo a terapia deles, indo no médico, fazendo laboratórios, tomando os remédios, tudo. E muitos dos médicos que eu trabalhei com eles falavam assim, nossa, Bianca, você é tão boa com isso. Olha, eu caçava esse povo. Eu ia na casa deles, sentar no médico, assim. Porque, infelizmente, né, tem aquela estigma. Né? E tem aquela estigma, né, de que muita gente que é soro positivo tem drogas injetáveis, são da comunidade. Então, assim, não é. Então tinha que buscar eles. Não existe um foco neles. Muita gente tem um preconceito com eles, né? Muito preconceito nesse tipo. Então a gente só precisou de suporte. E eu era aquele suporte pra eles. Você não tinha carona pra ir no seu médico, eu ia lá, buscava e levava. Olha, que legal. Entendeu? Então muitos dos médicos falavam, nossa, Bianca, você é muito boa com isso, porque né, você tá mantendo seus clientes, né, no tratamento. Por que você não investe nisso? E foi nisso que eu acendeu uma luz ali, uma lâmpada. E eu comecei a estudar sobre mais infecções e diferentes tipos de infecções. Uma pausa aqui nesse episódio para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Não se esqueçam de deixar um like e um comentário sobre o que vocês estão achando desse episódio aqui nos comentários. Aí eu comecei a investir nisso, sabe? Comecei a estudar mais diferentes tipos de infecções. Me aperfeiçoei, me certifiquei. Procurei um outro ramo depois dessa clínica. E hoje em dia eu tenho minha própria consultoria de infecções, trabalho para um asilo, na verdade trabalho até para 2 asilos, e é isso que eu faço. Meu trabalho é de prevenir infecções e, se tem alguma infecção, controlar. Então, se você vai para o meu estabelecimento e você tem uma ferida, eu tenho que ter certeza que aquela ferida não vai infeccionar. Se você teve uma cirurgia e você está com ponto, eu tenho certeza que aquilo ali não vai infeccionar. Se você pegar uma gripe, eu tenho certeza que a sua gripe não vai espalhar para outras pessoas. Se você tá com eu vou falar infecções que as pessoas conhecem, para comuns. Se você está com Covid, é uma coisa que você pode andar sem ter nenhum sintoma, mas você está espalhando para outras pessoas. Então, no fato que eu trabalho com asilo, são pessoas que são mais sensíveis. Então, o que não afeta você afeta eles muito mais.
Então esse é o meu trabalho, de controlar infecções e prevenir infecções. E na minha parte de consultoria, eu vou a outros asilos ou clínicas médicas que não têm esse suporte ou não têm esse conhecimento que eu tenho de ensinar a equipe deles, ensinar os chefes e dar educação e ver o que eles estão fazendo de uma certa forma errado e consertar esse problema antes que fique pior e vire uma pandemia, uma epidemia mas uma epidemia no estabelecimento deles. Que legal. Se uma pessoa hoje quiser estudar isso, ela tem que estudar o que para ser o que você está fazendo? Para você ser infection preventionist, que é o meu ramo, que é uma especialização, você tem que ter ciência. Ou você é enfermeiro, ou você é farmacêutico, ou você trabalha com saúde pública. Você costuma ser desses 3 ramos, né? Mas tem que ter um background. Tipo um histórico. Você tem que ter um histórico da saúde, de ciências. E depois você faz essa especialização. E depois você faz Seria como uma pós-graduação no Brasil? Seria como uma pós-graduação no Brasil, exato. Entendi. Porque aí você se graduou em enfermagem, se especializou na área de infecções, né? De infecções mesmo. Infecções. Essa ideia dessa consultoria, como você pensou nisso? Já tem esse... Já existe? Você se inspirou ou foi uma ideia sua mesmo? Eu ajudava muitas pessoas sem receber nada de volta. Ok, justíssimo. Então isso ensinava muito. Para monetizar a minha informação, o meu conhecimento, o meu trabalho, o meu esforço. Então eu tinha muitas colegas de trabalho, muitas diretoras de enfermagem que me ligavam e falavam: ai, Bianca, eu tô com uma epidemia aqui da gripe, o que eu faço? Não sei o que. E eu dava toda a informação. Você tem que fazer isso de graça. Bianca, calma lá. Peraí. Hoje em dia eu faço assim, aqui tá o meu cartão, pode dar pro seu chefe, fala pra ele me ligar. Que bacana. Isso. Claro. Gente, a de informação é valioso, é dinheiro. Se você tem informação, você... E outra, olha o quanto você estudou. Olha o quanto você já tem de experiência na área pra você poder... E investiu também, teve um investimento no seu conhecimento. Então nada mais justo do que agora as pessoas também investirem pra ter o conhecimento através de você. E eu uso esse conhecimento também pra ajudar até a comunidade brasileira. Eu trabalho com o Dr. Lauro, muita gente conhece o Dr. Lauro, né, na comunidade brasileira aqui em Newark. E nós, juntos com a Antena, nós tínhamos um grupo de apoio para diabéticos. Então, todos os meses, nós trazemos uma pessoa de uma especialidade diferente, cardiologista, nutricionista, eu não lembro da especialidade, mas foram várias especialidades que nós trouxemos. E nós tínhamos um grupo de apoio. Então, eu sempre usava o meu conhecimento na parte de infecções, de explicar, a diabetes pode te dar infecções, porque você, sabe? A diabetes é um caminho, né, pra infecção. É um caminho, sabe? Infecções na vista, infecções da pele, se você tem uma ferida, já não cura tão rápido, tão fácil quanto uma pessoa que não tem a diabetes. Então, é isso que eu tento usar o meu conhecimento pro que eu posso. Que bacana. Sim, claro, com certeza. Você tem a sua profissão e... nela ajuda a comunidade brasileira e ajuda a comunidade da forma que eu posso ajudar, né? Que é o meu conhecimento. Caramba, que bacana, hein? Saiu da Garotas Tropicanas pra garota infectologista especializada em infecções. Que massa, né? Você olha pra trás hoje. Quem me viu, quem me perde. Que bacana. Quantos anos de estudo foi? Olha, de enfermagem foram 2 anos, mas... eu sou uma pessoa que continua estudando, na verdade, eu tô na faculdade. Nessa área você tem que sempre estudar. Mas a parte de infecções também não acaba. Mas pra fazer o meu curso e terminar, eu tive que ter 2 anos de experiência. Então, a parte mais difícil foi achar uma pessoa que te abraçava ali. Uma pessoa que eu precisava daquela primeira pessoa que me desse a chance, a oportunidade. Porque muita gente não quer contratar sem experiência. E como a pessoa não vai ter experiência se ninguém contrata a pessoa sem experiência? Eu recebi muito não, até receber sim. Eu não sabia. Naquela época também eu mandava meu resumê, meu currículo pra cargos que eu não tinha chance nenhuma, né? Diretora, vice-presidente. Já pensava super alto. Eu penso lá em cima, eu mando lá em cima. Alguém vai falar assim. Então, eu tive aquela primeira pessoa, a companhia que me deu sim, me treinou. Olha, que bom. Me treinou. E enquanto isso eu fui aperfeiçoando. E hoje em dia eu tô aqui. Mas pra responder, eu tive que ter
experiência física, né, de trabalho, 2 anos, até poder fazer a prova para poder pegar esse currículo. Então, você precisa primeiro que alguém te dê essa oportunidade. Pra depois estudar. Pra depois estudar. Vamos dizer assim, entendi. Caramba. E você tem algum plano pro futuro, assim, algum objetivo que você não alcançou ainda, que você queira alcançar, seja na sua área da saúde ou em alguma outra área que você queira compartilhar? Conta pra gente que a gente quer saber. Agora eu vou compartilhar que vem mais um podcast tá especial. Olha como esse podcast tá especial. Tem até chá revelação, gente. Olha. Isso é na área pessoal, gente. Sim. Mas na área profissional, eu ainda quero continuar me aperfeiçoando, crescendo. E eu falo assim pro meu chefe: um dia eu vou sentar desse lado da mesa. Isso aí. Eu falo: não vou pegar o seu trabalho, não. Vou esperar você se aposentar, tá? Mas eu vou ser Mas eu ainda vou sentar aí desse lado da mesa. Ai, Bia, parabéns. Vai vir uma menininha, gente. que venha com muita saúde. Muita saúde. Torcer, ela já sabe. Graças a Deus. Isso daí vai ser, tadinha, uma sofredora já, assim, na questão do time, né? Mas A Bia já tem uma menina e um menino. Já tem uma menina e um menino. E agora tem mais uma menininha. que venha com muita saúde, traga ainda mais felicidade pra sua família. Sim, o papai que deve sim. estar todo bobo. O papai dela é português, certo? É o português mais brasileiro que você já viu. É verdade. Ele podia fazer ela torcer pra Portugal, né? Nossa. A Portugal ela pode torcer, minha filha. Tem 2 times, mas no Brasil ela é flamenguista, aceita, Ai, Franciele, Jesus, olha, aceita. vamos lá. Mas olha que bacana como que é, né, o imigrante, né? Bia veio pra cá com 15 anos, fez high school, se formou, aí viu a profissão dela, que na família era direito. Ela falou: não, vou seguir o que o meu coração tá falando. Quebrou o ciclo. Quebrou o ciclo, conheceu um português, casou, agora vai ter uma menina. Gente, isso é muito legal, né? É o mundo se encontrando aqui nesse país. Pois é, gente. O mundo dá muitas voltas, reviravoltas, mas nós somos igual gato, sempre caindo em pé. Sim, com certeza, com certeza. E nesse caminho, esse caminho que fez você chegar até onde você tá hoje, também não foi fácil, né, Bia? Não, a vida de imigrante aqui não é fácil. Eu vi o quanto minha mãe se esforçou, mãe solteira, com 2 meninas, adolescentes, que quer fazer coisa de adolescentes, né? Então, Sim. vi o esforço que ela fez, quanto trabalho, quantas casas que ela limpou para poder hoje eu estar aqui e estar compartilhando a minha história com vocês. Sim, e a gente gosta de compartilhar justamente para te inspirar. Né? A Bia é imigrante, mas se formou, foi atrás, correu Pra mostrar atrás. que é possível, né, o imigrante alcançar lugares que Sim. são, né, aí talvez inimagináveis para algumas pessoas que assistem e falam: nossa, mas como que é, né, o caminho? E você é exemplo. Eu vivo de uma filosofia que o sol nasce para todo mundo. Se você pode, eu posso também. Sim, Exatamente. com certeza, com certeza. E sua mãe, você comentou comigo que ela voltou depois pro Brasil. Ela voltou depois de alguns anos pro Brasil, morou em Portugal. Ela também, né, foi pro Brasil, não se adaptou muito, foi para Portugal. Depois a minha avó estava já ficando, né, idosa, precisava mais de ajuda. Aí ela voltou pro Brasil e ficou lá no Brasil com ela. Até E você? que ela... Tem plano de se mudar ou pretende ficar por aqui pelos Estados Unidos mesmo? Porque você tem a opção de morar na zona sul do Rio, Em Portugal. ou aqui. permanecer aqui. Olha, no fim das contas, todo mundo gosta de dólar. A gente Pesa, vira muito capitalista, Gente, nós sério. somos Isso pesa A muito. gente vira muito capitalista nesse país, não é, gente? Mas o meu plano, nosso plano, meu do meu marido, é de a gente se aposentar aqui e ir para Portugal. Quando a gente se aposentar, o estilo de vida lá é muito mais calmo. E eu adoro ir pra lá. Então, os vinhozinhos de 50 centavos também. €1 você compra vinho. Fico até triste quando eu volto pra cá. Não, e olha que aqui tem vinhos baratos maravilhosos baratos também. também. Imagina em Portugal, galera. 50 Pelo amor de centavos. Deus, €1, 50 centavos, você compra vinho. É €1 quando tem festival, que eles colocam a fogueira, aí trazem a banda de rua. Aí, nossa, eu chego lá e eu fico, me esbaldo. Então o plano é esse, aposentar aqui em dólar e viver em Portugal. Isso, aposentar aqui, pensando aqui, aposentadoria daqui. E depois
Gastar lá. Justo, né? Justíssimo. Eu os meus 50 centavos. Falar nisso, a gente ganhou vinho de presente. Vocês acreditam? A gente tá chique. A gente vai deixar o arroba dela aqui embaixo também pra vocês entrarem em contato caso precisem contratar vocês que são da área da saúde, né? Pois é, enfermagem, até com outros ramos de enfermagem, né? Ou da área hospitalar, ou da área médica, se eu posso ajudar, ou se eu tenho contato, se tem informação, eu tenho, sim. Tem disposição de ajudar, claro. E você pode falar que você ama o que você faz hoje? Eu amo o que eu faço, gente. Hoje em dia eu paro pra pensar como é que eu não descobri esse ramo antes. Né? E eu vejo muitas pessoas que acham que é um ramo fácil, que entram, infelizmente muitas pessoas que começam com infecção, com infection prevention, saem, porque é um ramo que tem muita pressão do governo, tem pressão do Departamento da Saúde, tem pressão do CDC, então tem muita, assim, muitos reportes para fazer, então, muita fiscalização, mas eu trabalho bem na base da pressão, então... Já tá porque você gosta, né? Tem que gostar realmente pra fazer bem feito, tem que gostar. Não adianta pensar só no dinheiro. Sim, porque ela falou antes também que já limpou muita bunda de idoso, né, Bia? Claro, antes de eu ser enfermeira, eu era técnica de enfermagem, então... O enfermeiro em si tem que gostar, uma profissão que, assim, eu tiro o chapéu pra quem faz, porque você tem que amar. É muito humanitária, muito mesmo. É muita coisa que vocês presenciam dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, tem que gostar. E eu trabalhava do turno da noite, das 11 da noite às 7 da manhã, então nós somos assim uma equipe que... À noite, então? Porque a gente era muito animado, muito unidos e andava em outro ritmo, sabe? O ritmo do turno da manhã e do turno da tarde. Que totalmente diferente. É todo diferente do turno da noite. Sim. Então, assim, eu gostava muito. Essa acho que é a única parte assim, que eu sinto um pouco de saudade de não estar da galera, do ambiente, sabe? Do plantão ali. Mas tem alguma história que te marcou? Alguma história assim de algum paciente, alguma coisa? Ou sua mesmo, desses 25 anos dos Estados Unidos, que você queira compartilhar? Você fala, tem uma história que nunca saiu da minha cabeça. Não sei, acho que assim, eu sempre lembro dos meus residentes que já não estão aqui. Então, assim, infelizmente... As pessoas que você perde no caminho. Então, assim, essa é uma coisa que sempre marca. Acho que também na época da pandemia, nós perdemos muitas pessoas. Foi, assim, muito triste, muito impactante. Mas... agora você me pegou! Sem problema. Não, mas é isso, as pessoas, né, que de alguma forma vocês conhecem muito. Por mais que você lide com a perda ali, muitas vezes a gente nunca tá preparado, né, pra você nunca se acostuma. Nunca se acostuma. Eu acho que deve ser a parte mais difícil. Acho que tem que ter um emocional muito bom também pra trabalhar nessa área, né? Você conhece as pessoas e aí, como você falou, perde muita gente e o emocional fica abalado pra poder separar, assim, o emocional do profissional ali no momento. Exato. E lidar com os parentes também. Você lida? Gente, a família é o pior. No momento da família ali, nossa. Não só ali no momento da perda, mas no processo. A família, assim, eles esquecem que nós estamos ali pra ajudar eles. Sim, entendeu? Às vezes vem... Só que tem coisas que, né, tem limites, assim. Tem limites. Tem coisas que vocês não podem fazer humanamente falando, vocês fazem o que tá dentro do que vocês podem. É do possível. Nós temos que seguir regras, temos que seguir o que os nossos chefes nos ordenam a fazer. Então, às vezes nossa mão mesmo tá atada. Então não... E aí eles não entendem porque eles querem a solução ali imediata. A solução ali imediata. Funcionário. Minha amiga, está mais do meu cachê, não sei. Deixa eu falar com o meu chefe. Sim, da sua alçada. E o que você diria para um imigrante, porque você veio, né, não teve o sonho americano, mas hoje, tendo a experiência de imigração, o que você diria para uma pessoa que tem o desejo de imigrar para outro país? Qual conselho você daria para essa pessoa que está assistindo a gente e que tem vontade de imigrar? O meu primeiro conselho que eu diria é faça sua pesquisa, ok? Porque às vezes o jardim não é tão florido quanto parece, ok? Faça sua pesquisa, procure sua comunidade, porque isso aqui não é o seu país,
você não quer se sentir solitário, ok? Família, você sempre sente falta da família, vai sentir falta dos seus amigos. Eu sinto falta das minhas amigas de infância. No meu casamento, eu paguei pra minha melhor amiga de infância pra vir. Que legal! Vim pra cá e passar o meu casamento comigo. Ela foi uma das minhas madrinhas de casamento. Que massa! Então, procure a sua comunidade, faça a sua pesquisa. Não faça pensado, não faça de impulso. De impulso. Não faça de impulso. Acho que daria assim, esse seria o meu conselho. Se prepare. Especialmente de vir pra cá, porque é um choque. É bem diferente. O ritmo é diferente. Aqui é tudo muito corrido. O clima é muito diferente. O que você acha que eu já fui no Chile. Eu sei o que é frio. Hoje, por exemplo, fala pra eles, Bia, quantos graus tá fazendo aqui hoje, gente? Sensação térmica de menos 22. Sério? Tava isso tudo? Vocês chegaram? Eu sabia que tava muito frio. Você tava aqui no quentinho, né? Menos 22 Gente. hoje, com uma previsão de tempestade de neve pra começar hoje à noite. Não, amanhã, né? Não, Acho que começa hoje à meia-noite. noite. Pô, pensei que era amanhã. Já é fácil. E a vida não pode parar. E a vida não para. E a gente já tá aqui pensando, já estocamos as comidinhas lá pra ficar 2 dias em casa, mas a vida aqui não para. Nossa, ela brasileira deixando tudo para de Meu marido foi no mercado. Não foi no mercado, não. Ele falou assim pra mim: eu peguei uma ordem lá do Walmart, vai chegar. Moça, precisa de ajuda? Não, tudo bem. Eu chego no dia seguinte na cozinha. Tem batata chips de tudo quanto é sabores. De todos os sabores. Ele tá preparado pra nevasca. Pelo menos fome vocês não passam. Gente, ele que não passa. Eu vou ficar olhando pra aquelas batatinhas pensando... porque agora não é qualquer coisa aqui, ó, gente. Aqui, ó. A feminista uma aí, ó. americaninha aqui pra... Mais uma. Pra esse país, pra vir, né, somar. Desculpa, Fran. Nós vamos... Tá perdoada só por causa de Isabela. Perdeu de 1-0 essa semana. É que eu... Mas é Só por causa de Isabela tá perdoada. Então é isso, né? O imigrante que vier pesquisar antes de vir pra não ter dor de cabeça depois e vir com disposição pra trabalhar, né? Trazer o casaco. Traz o casaco, gente. Isso aí, gente. Vocês gostaram? A gente amou conhecer essa parte da Bia de infecção, de enfermagem, de vir pra cá, adolescente. É uma realidade diferente, né, de imigrantes. E é isso. Obrigada, Bia, por essa troca, por compartilhar essa história. E essa novidade linda, né, que a Bia tá grávida. Amei contar isso, gente. Obrigada, Bia, mais uma vez. Que sua filha traga mais felicidade e venha com muita saúde. Amém. Seja. Obrigada mesmo. Gente, até a próxima. Um beijo. Tchau. Look how far I come. Get the job done.